Eu fui convidada para fazer um aquecimento mental na véspera do Live Mundi, que é um evento que eles queriam que realmente tocasse as pessoas. Aí, passei recolhendo as pessoas que estavam em volta para ter a oportunidade de participar. Passou um rapaz com uma camisa verde e a melhor energia do mundo e eu convidei para participar do aquecimento mental. Igual eu vou convidar agora para participar com a gente da live. Então, vamos lá que a gente vai ter a oportunidade hoje de receber o Lucas do Ciclo Orgânico. Ele participou. Ei, E Lucas! beleza? Que delícia! Seja super bem-vindo à varanda da minha casa. Valeu, pô, obrigado pelo convite, Isabela. Eu que agradeço você participar, porque eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer o ciclo, de conhecer a história. Então, super obrigada mesmo. E eu estava contando para eles que a gente se conheceu naquela Live Mundi, que nem foi na última, foi na penúltima, Uhum. que era, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e eu ia fazer o aquecimento mental. Você lembra? Lembro sim. Pois é, eu pedi para você participar se você quisesse. Aí ele ficou lá, eu nem sabia quem era. Fizemos várias pinturas, olhamos as árvores, foi uma delícia, que era para isso, que era para ser o aquecimento mental. Aí ele falou: não, eu fico na barraca lá atrás, depois vai lá para conhecer o nosso trabalho. Eu falei: ah, tá bom, vou. Fui, saí encantada com o balde. E a gente precisa contar para as pessoas que estão chegando a história do balde. Com certeza. Então, eu queria que vocês soubessem que é uma admiração assim super genuína. Eu falo do balde para todo mundo, estou me candidatando a divulgadora, mais uma, né? Porque essa vez são Embaixador aí. muitos divulgadores, uma embaixadora. E aí a minha proposta é a seguinte: a gente fala um pouquinho da história e logo depois eu queria que você ajudasse as pessoas com dicas de compostagem, coisas que as pessoas possam fazer. Quem está no Rio, eu imagino que com o ciclo, se né, puder. Mas se não, o que as pessoas podem fazer para elas se sensibilizarem com essa causa tão importante que é a do lixo? Então, Com certeza. você começa falando dessa sua paixão pelo lixo, por favor. Vocês também precisam saber, vocês já sabem que eu sou curadora do TEDx, que eu ajudei o Lucas a preparar a palestra dele para fazer no TEDx. Então, quem perdeu um pedacinho aqui ou quiser ver melhor de novo, é só vocês procurarem o nome do Lucas. Lucas Chiabi ou Chiabi que se fala, Lucas? Chiabe. Fala, Chiabe. Chiabi. Chiabi. Eu vou escrever aqui e fixar para vocês verem. E eu falei para ele: Lucas, a varanda só tem meia hora. Você precisa fazer um TED para eles rapidinho do que aconteceu, mas a gente ainda por cima vai se conversar. E eu vi que passou de camisa azul um O dos Vinícius. entregadores aí atrás, possivelmente, né? Gente, Uhum. eles são de uma simpatia. Todo mundo que vem aqui em casa recolher o baldinho, trazer o baldinho, vocês estão de parabéns, porque não é só o balde, né? Eu falo que começou uma transformação aqui dentro de casa e até na vizinha, porque a minha Pois vizinha é. viu o balde e quis. Então, eu vou deixar o Lucas contar para vocês, mas assim, eu queria que vocês soubessem que eu sou muito apaixonada. Então, seja bem-vindo todo mundo que está aqui na varanda. Vocês sabem que aqui na varanda a gente fala sempre com muita leveza. Toda segunda-feira de algum tema. E agora a gente entrou na sessão de histórias. Coisas que eu gosto de contar. E uma das que eu gosto muito de contar é a história com o Lucas, que já deu muitos frutos. O TED dele, um livro O infantil que eu livro, isso que é. escrevi com a história do Lucas. Então vamos lá, Lucas, se apresenta aí para as pessoas. Tá, meu nome é Lucas, eu sou fundador do Ciclo Orgânico. Eu sou mineiro, mas moro aqui no Rio já faz 17 anos e eu sou engenheiro ambiental. Eu falo que a minha história com lixo começou desde que eu era pequeno. Acho que eu nunca enxerguei lixo como lixo, acho que eu sempre enxerguei valor no que tinha na lixeira.
Isso ia a fundo mesmo. Eu lembro até as caçambas de entulho que eu passava na rua, eu catava coisa para levar para casa, para fazer brinquedo, para fazer um monte de coisa. É, eu acho que eu nunca enxerguei o lixo como a maior parte das pessoas está acostumada a ver, como algo que a gente descarta e que não sabe para onde que vai, não tem tanta importância. E isso foi acompanhando junto comigo até que eu comecei a fazer engenharia ambiental lá na FRJ e comecei a trabalhar em um projeto de extensão com compostagem. Então a gente começou dentro de casa a separar o nosso lixo orgânico. Para quem não sabe, é resto de fruta, verdura, legume, casca de ovo, guardanapo, papel toalha, que é mais da metade do que a gente joga fora todos os dias. A gente começou a separar num baldinho lá em casa e aí eu passei a levar de ônibus para o fundão para fazer a compostagem, para transformando em adubo toda essa matéria orgânica e tá trocando conhecimento com os agricultores que faziam feira na faculdade. E aí foi indo, aí comecei a me envolver, comecei a gostar cada vez mais da compostagem, aí começamos a coletar de um trailer da faculdade, depois de um dia do bandejão, até que eu decidi começar a trabalhar com isso. E aí, quando a gente se envolve com a compostagem, você começa a perguntar para os amigos, né? Pô, por que você não faz? Vamos fazer, é bacana fazer compostagem. Só que a maior parte das pessoas falava que morando em apartamento não tinha como fazer, né? Criar a própria minhoca em casa, fazer a compostagem, isso era coisa de quem morava na área rural, quem tivesse casa, quintal e tudo mais. E eu comecei a ver que mesmo em casa, mesmo morando em apartamento, sem muito tempo, sem muito espaço, a gente estava conseguindo fazer, porque minha família só tinha o trabalho de colocar no baldinho e eu que levava para a faculdade para fazer todo o processo. E foi a partir dessa ideia que surgiu o ciclo orgânico, lá em 2015. E o mais bacana é isso que você falou, a gente começa a enxergar com outro olhar nossos resíduos, né? A gente começa a enxergar valor no que a gente jogava fora antes. Então, até os nossos hábitos alimentares começam a mudar um pouco, você começa a comer mais fruta, verdura, preencher mais rápido o baldinho e tá gerando adubo. Colecionar caixa. Exatamente. E você começa a criar uma relação bacana com a terra, né? Você começa a valorizar mais o seu alimento, começar a valorizar mais o que antes você jogava fora. E aqui a gente fala um pouco de desconstruir a atual mágica do lixo, né? O que existe hoje na nossa sociedade é colocar num sacão preto e ele some, você não vê para onde que ele vai. No ciclo orgânico a gente faz questão que as pessoas saibam para onde que está indo, qual é o impacto que é gerado e a importância da gente estar fazendo a compostagem. Então, Então, basicamente, a Márcia está perguntando o que, que a gente faz com o balde, né? Então, deixa eu mesma, né? Vamos ver se eu estou uma boa embaixadora. claro, Deixa eu ver se eu explico para vocês o meu encantamento com o ciclo. Vocês já viram a quantidade de planta que eu tenho. É muito comum eu receber no inbox, Lucas, assim, nossa, que varanda linda! Como é que você faz? Como assim? Você está no apartamento? Eu não tenho nem varanda. Isso aqui é uma sala. Eu tenho luz. E as plantas aqui perto. Mas é essa ideia de fechar o ciclo, gente, que é muito legal. Por quê? Porque eles entregam, no início de cada mês, 1,5 kg, não é? Que vem naquele saco? De 2 adubo. quilos. 2 quilos. 2 quilos de Vou pegar adubo. um aqui. Tá, pega aí, que o saco eu não tenho, que o meu já tá nas plantas. Eles pegam esses 2 quilos de adubo e a gente recebe. Eu, como tenho muita planta, eu uso nas minhas próprias plantas. Olha lá, pessoal, o saco, ó. E esse saco ainda por cima, claro, a gente devolve para eles colocarem mais adubo. Então, o processo é o seguinte: as cascas e também, né, cabelo. Agora a gente está cortando cabelo em casa, né, de Também pinguim pode ir. para o baldinho, né? Tem na parte de cima do baldinho, tem o que pode. Eu sei que vocês estão vendo espelhado. Tem o que pode e o que não pode ir. Mas o pessoal de casa já sabe, né? Já tá super fera com essa história. Casca de ovo e tal. Ninguém mais erra. Se errar, eu pego do lixo errado e boto no certo até aprender. Mas aqui já tá funcionando. Então, eles têm vários planos para recolher esse lixo. Eles recolhem com bicicleta, né? E aí, o Lucas fala que essa coisa que a gente acha que é lixo é um tempero maravilhoso, como se fosse o jantar das espécimes, porque não é mais só minhoca, agora tem um monte de coisas mais espertas, que são as das florestas mesmo, que conseguem até lidar com cítricos e tal. E eles fazem esse preparo. Quantos meses são? São entre 4 a 5 meses para ficar pronto o adubo. Ah, então, desse adubo para ficar pronto, a gente vai
receber isso depois no formato de um adubo super rico para colocar de volta nas plantas. Então é por isso que é fechar o ciclo, né? Se eu tenho alguma pontinha da minha planta aqui que está murchinha, que está caindo, ganhei flores quando elas ficarem, né, mais murchinhas, em vez de eu jogar ela no lixo comum, que ela depois vai misturar com metal, com outras coisas, e vai fazer chorume, vai contaminar a terra em algum aterro sanitário, eu separo isso. Eu coloco o que é necessário ir para o lixo comum no lixo comum, que o lixeiro vai levar, né? Que também fazem um trabalho lindo, e eu separo esse que vai ser útil e que vai ser adubo. Então, a Mariana subiu aqui a pergunta do ralo triturador e tal. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer que melhoram dentro de casa, e aí é isso que eu queria perguntar para o Lucas, para vocês terem as dicas. Mas quem mora em apartamento, quem está na zona urbana, que tem menos chance de lidar com a terra, vocês já sabem desde o episódio 1 que eu estou sugerindo planta, nem que seja um feijãozinho. Ajuda muito as suas plantas ficarem bonitas, você conseguir fazer esse ciclo fechar e receber de volta o adubo. E ajuda o planeta inteiro. Eles já tiraram toneladas de lixo orgânico que virou coisa boa para a terra em vez de coisa negativa dos aterros sanitários. Vai, Lucas. Exatamente. Vai. Eu tô falando porque eu sou muito apaixonada. Não, explicou perfeito, é isso. É um processo que é um processo natural, da mesma forma que na floresta não existe lixo, né? A gente diz que lixo é uma invenção humana, né? Na floresta, toda matéria orgânica, toda casca de fruta, verdura, toda folha seca, galho, o esterco dos animais ali, tudo aquilo vira adubo no chão da floresta. E quem faz isso são justamente os micro-organismos, as bactérias, os fungos, os actiomicetos, todos aqueles micro-organismos que estão ali no chão da floresta, são os que a gente utiliza na compostagem, só que para fazer isso de uma forma, a gente cria um ambiente ideal para eles e vai mantendo esse ambiente para eles transformarem a matéria orgânica em adubo da forma mais rápida possível. Que aí demora entre 4 a 5 meses, a gente peneira e depois está ótimo para usar nas plantas. E é justamente devolvendo todos esses nutrientes para o solo, de onde eles vieram, que normalmente quando vai para a terra sanitária a gente está perdendo tudo isso. Então, pessoal, a Sheila falou aqui que ela começou no balde e ela já tem uma bombona, né, que é um formato maior, e lembrou que uma das preocupações das pessoas é cheiro. Muita gente acha, mas vai ficar com cheiro ruim. Não fica. O que dá cheiro ruim é coisa cozida. Mas casca de fruta, ainda mais com a periodicidade que troca, e o baldinho é bem vedado, não vai ter cheiro nenhum. Assim, quando tem, é um cheiro meio quase que de floresta, né? Assim, não é um fedor de lixo, como muitas pessoas vão pensar. Foi ótimo a Sheila ter lembrado para a gente dizer isso, porque é uma das dúvidas das pessoas. E subiu alguém aqui perguntando, deixa eu ver o nome da pessoa, se tem no Piauí. Eu tenho certeza que o Lucas e o Ciclo Orgânico já influenciaram várias pessoas, Brasil afora. Porque eu sei que ele já deu consultoria, né? Que já tem gente funcionando tipo ciclo orgânico, no estilo do ciclo, por aí. Então, talvez você pudesse comentar sobre algumas iniciativas para as pessoas verem. E quem não tiver uma iniciativa assim perto, o que poderia fazer? Com certeza. Tem vários lugares. Tem em Brasília, a Érica perguntou, lá em Brasília tem umas 3 empresas que fazem o mesmo trabalho que a gente aqui no Rio. Tem em Porto Alegre, tem em Santa Catarina, tem... em São Paulo não tem, porque tem uma lei que proíbe coleta de resíduo sem ser em caminhão compactador, então lá em São Paulo não tem. Em Piauí eu não conheço, mas eu conheço no Ceará, se não me engano, em Fortaleza tem. Mas é isso, tem vários lugares de pessoas que viram o trabalho ciclo orgânico, gostaram e decidiram fazer na sua cidade. E a gente vai tentando juntar para quem não tem, né? Para quem não tem. Tipo assim, tem alguma dica em especial que a pessoa pudesse fazer? Tem uma dica assim. Então, tem a opção de criar as minhocas em casa, de ter um próprio minhocário e fazer toda a compostagem dentro de casa. Lá em casa a gente tem o minhocário e tem o baldinho de ciclo orgânico, que é mais barato. Principalmente para quem tem criança em casa, que se amarra em fazer. É uma atividade super lúdica da gente estar criando as minhocas em casa. E é simples, né? Então, lá no site a gente vende o minhocário com as minhocas, com a serragem, com o manual de como cuidar delas, que é bem tranquilo também. Toda vez que a gente tem essas lives conjuntas, né? Eu não tinha feito nenhuma ainda, essa é a estreia aqui. A ideia é que a Varanda agora conte várias histórias de pessoas que eu já sugiro mesmo, né?
a gente acaba compartilhando as pessoas que conhecem e seguem a gente. Então, aqui na varanda, eu sou professora, né? Eu lido com comportamento, eu falo Aham. de emoções, né? Essa sou eu, da gente tornar a vida mais leve. Se tem uma coisa que eu acho, que eu gosto, assim, que eu realmente acredito, é que essas pequenas coisas que a gente traz para nossa casa com amor, que a gente faça certo, melhoram a vida. Porque Com cada certeza. vez que você faz, você vai reforçando uma intenção de fazer certo, uma intenção de fazer melhor. Então, eu tenderia a dizer para a pessoa assim, cara, se você separar a casca do, né, você vai acabar achando alguém que faça isso, você vai acabar achando alguma maneira de fazer isso funcionar para você. E o benefício emocional que isso traz é gigantesco. Com Com criança, certeza. então, mais ainda. Então, ó, eu vou mostrar, Lucas, eu não resisto. Ó, esse livro foi feito numa parceria do Artes da Liderança, que vocês sabem que é a minha organização. Tem gente aí do Artes Veane, Rafa, por favor, posta aí o Insta do Artes. E uma parceria com a Estante Mágica. A gente fez o lançamento do livro e eu vou ler rapidinho, posso, Lucas? Pode, lógico. Dedicatória do próprio, claro, que eu escrevi, gente. Eu nem sabia que eu era autora de livro infantil, mas fiquei. E quem quiser, tem o PDF desse livro aberto. É só vocês mandarem um inbox, ou para o Lucas ou para mim, que a gente manda para Uhum. vocês, tá bom? Ó, é um livro super ilustrado com ilustrações infantis. Quando o Lucas contava para as pessoas seu sonho de ser motorista de caminhão de lixo, todo mundo fazia graça. Ele sorria e dizia que um dia ainda ia ser. Eu achava uma riqueza tudo aquilo que as pessoas não queriam mais. O lixo. Quem será que ganhava todas aquelas coisas legais? Ah lá a imagem. Página 2, são 6. Já maior, Lucas se interessava por tudo que melhorasse o planeta. Tudo mesmo. Esse Lucas sabia sonhar. O planeta Terra todinho. Na faculdade, estudou meio ambiente. E lá foi aprendendo com os professores e arranjou um jeito de fazer virar riqueza de verdade todo o lixo orgânico que as pessoas não queriam mais. Tcharam! Tá lá a faculdade. Meio ambiente, lixo orgânico? Como assim? Vou explicar. Tinha que explicar isso para as crianças, gente. Se a gente não explicar para as crianças, como é que eles vão crescer sabendo, né? Então, vou Sim. explicar. As plantas precisam de uma terra boa para crescer. A gente, e também os animais, precisa de planta para comer e até para respirar melhor. E elas precisam da gente para cuidar delas e alimentar a terra. É um ciclo. As minhocas são bichinhos de estimação muito especiais. Elas gostam de comer um monte de coisa que a gente não quer. Casca de ovo, de fruta, de verdura, farinha, resto de pão e transformar em alimento para a terra. E quando elas se mexem, ainda fazem caminhos que ajudam tudo que está embaixo da terra a respirar. Tem até nome especial, a casinha onde os bichinhos transformam lixo em adubo. Composteira. Tá lá a composteira. E agora a minha favorita, que tem a ilustração com as minhoquinhas e os caminhos todos Muito lá maneiro. embaixo. Eu adoro essa ilustração. O projeto do Lucas era ter muita, mas muita minhoca e também outros bichinhos úteis para a terra. Muitas composteiras. Assim, ele ia catar sobra de lixo dos outros também e transformar em adubo o alimento da terra. A namorada do Lucas ajudou e espalhou pelos quatro ventos a possibilidade do projeto do Lucas. Muita gente foi acreditando e nasceu o baldinho mágico do ciclo orgânico. Hoje, em vários bairros do Rio de Janeiro, nas casas, as pessoas guardam seu lixo orgânico no baldinho, bem tapadinho, que não dá cheiro nenhum, e toda semana super ciclistas passam para levar para a composteira mais próxima. E todo mês eles trazem para a casa das pessoas adubo, que elas colocam nas suas plantinhas. Ó, as pessoas. E o Lucas? Ajuda muita gente, casou com a namorada, ganhou um monte de prêmio, aparece em programa de televisão e na live aqui da Empatia da Varanda. E agora é dono do próprio caminhão de lixo. Uhul! E você?
Que sonho você vai fazer virar realidade para melhorar o mundo? E ó, aqui nem fala que lá no lugar onde composta tem parceria com as escolas e ensina crianças a compostar, certo, Lucas? Certo. Então, gente, Lucas, o que você tá mais perto do seu coração agora, assim, sabe? O que você acha que as pessoas curtem? O que as pessoas querem? O que você vê de possibilidade para melhorar esse mundão reciclando o nosso lixo? Então, acho que a gente está no momento que, por um lado, as pessoas estando mais em casa, elas estão muito mais atentas no que elas estão jogando fora todos os dias, né? Então, é um momento que as pessoas estão procurando mais a compostagem, isso a gente tem percebido, e, por um lado, é bom que mais pessoas estejam compostando e refletindo, né, e repensando sobre seus hábitos de consumo. Então, nossos estoques de minhoca estão lá embaixo, porque é tanta minhoca que a gente está vendendo para pessoas novas que estão começando a compostar. Então, por um lado, a pandemia é horrível, mas por um lado a gente está vendo que tem esse lado que está sendo positivo, né? O confinamento aí. Que isso é uma boa notícia, É uma né? boa notícia. Isso é uma Boa boa notícia. notícia. E a gente também vive e É, se alimenta de boas notícias, né? com certeza, com certeza. Porque uma coisa, gente, que eu também sempre falo aqui, né? Quando a gente tem boas conexões, o Artes da Liderança é isso, boas conexões, né? Quando a gente tem Sim, boas conexões, a vida vai melhorando, porque a gente tem gente legal, a gente celebra pelas pessoas legais, a gente traz mais leveza para a vida quando a gente torce, né? Pelo com certeza. outro, pela possibilidade, quando a gente oferece essa possibilidade. O ciclo passou super bem pelo início da pandemia, oferecendo várias oportunidades para as pessoas, para, Foi, né, reduzir os planos se quisessem, para continuar com os planos se pudessem. Mas vocês sim, passaram sem demitir ninguém, não foi? foi, foi. Então vai lá, conta aí só um pouquinho, assim, a gente ainda tem 5 minutos. Conta Tá, vamos aí lá. como é que foi esse processo. E a Sandra, que acabou de entrar aqui, Sandra é Minha sua mãe, mãe. minha Ah, mãe, minha Sandra. mãe. A gente Então, estava vendo, esses dias, vendo caixa de coisa antiga de casa, lá em casa, né? Aí tinha um livrinho que eu tinha escrito quando eu era criança mesmo, acho que eu tinha 10 ou 11 anos. Aí tinha escrito sobre a lagoa da minha cidade, né? Que a lagoa da minha cidade era muito. Porque eu tinha acabado de mudar aqui para o Rio e tinha achado amarradão na lagoa. Só que eu tinha ficado assustado com a quantidade de lixo que tinha nela. Aí quando eu comecei a história falando que a lagoa da minha cidade era maneira, que era bacana e tudo mais, mas que muita gente jogava lixo. Que ao invés de ser Rodrigo de Freitas, ia ser Lagoa Sujeira de Freitas. E que ninguém ia mais querer visitar ela e tudo mais. Aí que chegou um ponto que os moradores se tocaram e começaram a mudar, limpar a lagoa e tudo mais. A gente tava vendo assim, né? Achando engraçado que com 10 anos já já pensava. escrevi. A gente nem lembrava da história. Você sabe que eu ganhei uma bicicleta quando eu tinha 10 anos num concurso de redação. Alguém escreveu a redação e era sobre o aniversário da cidade. E aí, assim, eu fiquei me sentindo escritora, né? Ganhar uma bicicleta com aquela situação. E aí, incentivada, quando eu era um pouquinho mais velha, eu acho que eu tinha uns, talvez 14, super idosa já. Teve um concurso de contos e saiu publicado. Era um conto sobre o Natal. Gente, eu sou filha de escritor, né? Eu fiquei assim, me achando. Mas nunca tinha voltado a essa história de escrever história infantil. E o pessoal subiu aqui, né? Dizendo que gostou do livro e tal. Manda um É. inbox para mim, gente, por favor. É Isabela Sacramento, vocês viram. Porque quem entrou pelo ciclo precisa Hum. catar o meu próprio nome lá. Só mandar um inbox para mim que eu tenho o link, eu mando para vocês. Mas essa live vai ficar salva no IGTV. Vamos deixar salvo aqui. Eu não sei Vamos. se, né? Que aí vocês escutam contar de novo se vocês quiserem. Quem preferir ela narrada, né? Mas Uhum. assim, é uma delícia isso. Tomara que você edite a história. Faz virar algum livrinho também, Lucas, a sua historinha antiga, né? Sim, sim, sim. Ia ser E, bem bacana. e pessoal, todo mundo que está aqui ouvindo, assim, todo mundo que tem essa possibilidade de educar uma criança, de educar o seu sobrinho, né? Hoje é aniversário de um dos meus sobrinhos super queridos, que é o Rafa, um coração do tamanho do mundo, assim. Já não é mais criança, né? Faz 13 hoje. Mas é a geração do futuro, né? Com Assim, certeza.
é assim para fazer um mundo em que esse problema, né, não seja mais um problema. Não faz sentido mais lixo orgânico ser jogado misturado com os outros lixos no geral. Já que existe a solução, você concorda? Concordo, eu acho que o papel do baldinho, o papel do nosso trabalho é justamente esse. Como é que a gente muda os nossos hábitos, como é que a gente contribui para criar uma nova cultura em relação aos nossos resíduos, né? Uma cultura que valoriza ao invés de desperdiçar, né, todo esse potencial. Acho que o principal papel do baldinho é esse, né? Como é que a gente atinge mais pessoas e mais pessoas comecem a aderir a um novo hábito, né? Comecem a enxergar o resíduo com um olhar diferente. E a gente vê que as crianças são as primeiras assim, a mudar. Você sabe que eu fiz 4 lives, acho que estão no IGTV, que as lives do Empatia na Varanda estão no YouTube. Na época eu não sabia como é que botava no IGTV. Estão no YouTube, as 40. Quem quiser, é só botar lá no canal. Na minha bio tem lá as lives todas, né? O link. Mas eu fiz 4 episódios para ensinar as pessoas a cozinharem 4 coisas na refeição e mais uma sobremesa em meia hora. Fiz ao vivo. Mas aí as pessoas me perguntam, por que você fez isso? Cara, porque as pessoas precisam e podem comer melhor. A gente não abriu praticamente nenhum pacote, abriu em uma das sobremesas. Todo o resto foi o legume do zero, sabe? Como devia ser, né? A casca lá do zero, assim, a salada do zero, o arroz, o feijão, assim, comida mesmo. Comida. Sim. E aí essa comida gera super pouco. A maior parte era orgânico, gerei pouquíssima casca, né? Porque a cenoura era orgânica, a gente comeu com casca e tudo. A beterraba era orgânica, a gente comeu com casca e tudo. Mas as cascas que sobraram, né? Quem quiser, essa aula lá, tá lá. A série chama, acho que é Cozinha na Varanda, nem eu sei o nome. Mas também a gente gera muito pouca casca. Mas o que gerou é aquela alegria que eu tô contando para vocês, gente. A alegria de saber que fez o certo. E o ideal é isso, né? O ideal é gerar o mínimo possível, só aquilo que não tem como a gente aproveitar e ir para o baldinho, que ele é o último recurso. E o bacana é que quando você começa a compostar e a reciclar, o que vai para o aterro sanitário é só o lixo do banheiro, assim, que é bem pouquinho reduz, 90% do que a gente gera no dia a dia, né? E aí deixa de ser aquele sentimento ruim quando você descarta um lixo para ser algo bom, né? Que você está mandando para compostagem, que vai virar adubo e tudo mais. Então, acho que nem você falou. O sentimento é ótimo. E depois que você começa a fazer, você não consegue mais jogar junto de novo, né? Então, a gente tem relatos de pessoas que viajam e levam o baldinho junto. Da mãe que leva para casa da filha Isso eu ainda não fiz, não. Legal contar. O da sua vizinha, né, que achou que era balde de cloro e depois, quando descobriu que era orgânico, começou a separar, não foi? É verdade. O Legal Rafa falou aqui que a versão digital do livro tá no site. Tá, beleza. A gente vai mandar, quem quiser também, é só pedir um inbox que a gente manda. Lucas, super obrigado pela conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente tem muitas coisas que vão desdobrando na vida quando a gente toma uma ação. E às vezes a ação é desse tamaninho. Isso tem a ver com o que a gente fala aqui na varanda, né? Você vê uma pessoa passando, você convida. Ele, por sua vez, aceitou o convite. Falou, não, eu posso parar meia hora para ficar aqui refrescando, né? Oxigenando minha mente. E ficou, e a gente respirou junto. Com certeza. E aí a gente agora troca. Toda vez que eu posso, como vocês imaginam, eu incluo a possibilidade de falar de ciclo, porque eu estou no papel de embaixadora. Legal, pô, obrigado. Eu sou muito encantada com o trabalho e já me coloquei à disposição toda vez que eles precisarem de alguma pessoa para falar de empatia, de sentimentos, que eu estou aqui e a gente vai nessa troca que é uma delícia. Então agora vocês aqui do Empatia na Varanda conheceram o ciclo orgânico, sigam por lá o ciclo orgânico. Todo mundo que seguiu vindo do ciclo orgânico, se quiserem vir, segue a Isabela, com certeza. Na varanda, Isabela Sacramento, tem que lembrar que tem 2 L's. E a gente vai nessa super rede do bem. Segunda-feira que vem tem mais varanda. A gente vai